Pai querido, Pai maravilhoso, nós estamos em Tua presença, na presença do Teu Espírito Santo, para orar em nome de Jesus esta noite, neste culto. Ó Pai Santo, venha nos abençoar de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa. Senhor, em nossas vidas, em nosso lar, nossa família, através do poder do Espírito Santo. Levanta, Senhor, colunas financeiras na tua igreja. Levanta, Senhor, colunas financeiras no canal. Levanta colunas financeiras na nossa família, na nossa casa. Levanta, meu Pai, colunas financeiras no meio do teu povo, de uma forma tremenda e maravilhosa. Ó Pai Santo, vai levantando, meu Pai. Vai levantando colunas financeiras. Vai levantando, Pai querido. Aleluia, glória a Deus. Na tua presença, vai levantando, Jesus amado, em nome de Jesus, meu Pai. Traz curas, traz libertações, traz uma unção soberana, uma unção poderosa, uma unção gloriosa na vida do teu povo. Repreende os espíritos de Satanás, as obras malignas, os espíritos malignos, meu Pai. Vai fazer uma obra sobrenatural de restauração, de cura, de libertação no lar da família através do teu poder, Pai. Em nome de Jesus, eu estou orando, estou abençoando o teu povo, estou abençoando a tua igreja, os teus servos. Derrama o teu milagre, derrama a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Eita glória a Deus, né? Romanos 12, louvado seja Deus, versículo 1. Romanos 12, eita glória, aleluia. Romanos 12, 1, em nome de Jesus, para a glória de Deus nosso Pai, em nome do Senhor. Romanos 12, 1, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos crer que o Senhor vai fazer maravilha na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra que diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Vamos sentar em nome de Jesus, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que é muito importante para nossas vidas, em nome do Senhor. Romanos 12, 1, 2 diz: oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional, se refere a um culto muito mais além das horas que gastamos dentro da igreja, mas é algo referente ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Quando se fala em oferecermos o culto ao Senhor, se fala assim muito mais, um relacionamento muito mais além do que o culto na igreja. O culto na igreja é muito importante, porque Jesus disse assim, o nosso Deus falou assim: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer nesse lugar, quando Deus constituiu o templo da adoração e glorificação a Deus. Mas oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, muito mais além. Amém? Pessoas prestam culto ao Senhor, mas quando sai da igreja em diante, já não fazem mais nada para que o seu corpo venha a ser em sacrifício vivo, agradável ao Senhor nosso Deus. Então, oferecer um culto a Deus é muito mais além
do que apenas estar as 2 horas na igreja. É sair daqui e continuar a oferecer o seu corpo em santidade, em pureza, em amor à presença do Deus Todo-Poderoso. A nossa carne jamais deve prevalecer sobre o espírito, mas isso não é uma tarefa fácil. Então, a nossa carne não pode prevalecer mais que o espírito. A Bíblia diz que quando nós damos lugar à carne, nós vamos morrer, mas quando vamos dar lugar ao espírito, nós vamos viver. Então, a nossa carne não pode ser, irmão, sempre em cima, a nossa carne tem que estar embaixo, o nosso espírito além. Amém? Se nós deixarmos que a nossa carne reina, aí a gente vai morrer. Mas se deixarmos o Espírito reinar em nossas vidas, aí nós vamos ter vida. Porque se viver de segundo a carne, morrerei. Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, viverei. Romanos 8:13. Então é uma necessidade que nós temos diariamente de estar prestando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É estarmos diariamente buscando a presença do Senhor, é estar diariamente, irmão, ligado com a presença do Espírito Santo. É momentos do culto, bênção, glória a Deus, mas saímos daqui, o nosso culto racional, o nosso culto espiritual tem que continuar dentro de nós, lendo a palavra, orando, jejuando, buscando a Deus, glorificando a Deus, dando testemunho dentro do nosso lar, dentro dos nossos vizinhos, um testemunho vivo, santo e agradável a Deus, né? E a própria palavra diz que nós nos mostramos, quando somos cristãos, no bom trato, amém? Quando sabemos tratar as pessoas bem, como sabemos respeitar as pessoas bem, então nós mostramos que somos cristãos, quando saímos da igreja para a glória de Deus, e o nosso viver seja respeitar, o nosso viver seja adorar, seja glorificar e seja dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo Jesus que nos transformou. Pois quem semeia para a sua carne, na carne colherá ruína. De novo, pois quem semeia para a sua carne, na carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Então você pode observar o que é o semear, né? O culto racional, o culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é quando você começa a semear. Amém? Se você semear a sua semente na carne você vai colher ruína. Mas se você semear no Espírito de Deus, você colherá a vida eterna. O culto que agrada a Deus é um culto que traz vida aos mortos, que o nosso cotidiano seria mostrar a Jesus àqueles que não possuem. Ele, em suas vidas, é um culto de uma pessoa santa, íntegra e reta perante a Deus e os homens. Então o culto racional a Deus, né, é trazer os mortos para a vida, é trazer o mundo que está morto para a vida, é mostrar ao mundo a grandeza de Deus na tua vida e a transformação do Evangelho no teu ser. A pessoa aceita Jesus, vai ao culto cotidiano, vai glorificar Deus, fala que é crente, mas o viver dessa pessoa não condiz com aquilo que ela fala, não condiz com aquilo que ele fala. É uma pessoa raivosa, nervosa, agitada, é uma pessoa que ainda continua falando palavrão, é uma pessoa que continua bebendo, continua jogando, é uma pessoa que continua com raiva de Deus e do mundo. Então não condiz a vida dela, que ela é verdadeiramente uma cristã. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã em Jesus Cristo, que foi transformado pela palavra, ele tem uma mudança de vida radical. Louvado seja Deus. Claro, não é fácil, como nós falamos aqui, a nossa carne jamais deve prevalecer sobre o Espírito, mas isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Resistirmos à carne, resistirmos o diabo, resistirmos todo o espírito que vem lutando contra a vida sua e contra a tua família. Mas você tem que resistir. O culto que agrada a Deus é um culto que traz vidas ao morto. Que o nosso cotidiano seria mostrar a Jesus àqueles que não possuem. Ele
ele em sua vida é um culto de uma pessoa santa, íntegra e reta perante Deus e os homens. Louvado seja Deus! Quantos crentes que nós vivemos por aí, que se tornou crente, mas continua um charlatão, continua um 7-1, continua enganando as pessoas, continua vivendo uma vida totalmente diferente da obra de Deus. Pela família deles, pelos filhos e filhas deles, ele vive uma vida totalmente errada. Minha família, e Jesus Cristo. Jesus chegou a dizer o que? Olha, a minha família são esses, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Então não é por causa de nossa família que temos que largar a Jesus e começar a fazer todo tipo de atrocidade, não é verdade? Até tem um hino que diz: se você não vai, não me peça a mim, mas glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E tem pessoas, por causa de família, por causa de parente, irmão, ele erra e peca contra Deus e engana essas pessoas. Então verdadeiramente não foi transformado. Que quando a Bíblia diz que aquele não largar pai, mãe, filho e filha por amor a mim, não tem parte comigo, é esta parte aí que nós estamos falando. Largar as avarezas da família, as avarezas dos filhos, as avarezas de todas aquelas pessoas da nossa família que querem viver uma vida sem ordem, sem graça de Deus, e viver uma vida de integridade, e viver uma vida reta perante Deus e os homens. Aí você estará prestando o seu sacrifício santo e agradável a Deus. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio? Falar que é sábio é muito bom, mas quem dentre vós é sábio e é entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio? Mostre pela sua obra. Não adianta dizer que é sábio, mas não mostrar verdadeiramente que é uma pessoa sábia, mostrando a sabedoria que Deus te deu em viver santo, em viver irrepreensível, em viver na presença de Deus, que aquela pessoa possa dizer: ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, que vive verdadeiramente na presença do Senhor. Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante as obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria, né? É o Tiago 3,13. Então quer dizer, aquela pessoa pratica com humildade, com sabedoria, com graça, aquilo que Deus proporcionou através dentro do seu coração. Nos dias, nós dificultamos isso, nosso culto racional, cotidiano, no nosso dia a dia, porque não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra, não temos mais intimidade que Deus quer que tenhamos com Ele, não buscamos a Deus como antigamente. Isso é uma coisa muito especial. Nos dificultamos isso, nosso culto racional, cotidiano, no nosso dia a dia, porque não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra, não temos mais intimidade que Deus quer que tenhamos com Ele, não buscamos a Deus como antigamente. Louvado seja Deus. Eu vi um dia aí um irmão, ele falar que Deus teve que fechar as portas para ele de tudo, para ele parar e sentar e conversar com Deus. Cantava em todo lugar, pregava em todo lugar, mas não tinha uma intimidade com Deus, né? Não tinha uma intimidade com Deus, e pregava a semana toda, viajava a semana toda para cantar, para louvar o Senhor, né? E estava totalmente distante de Deus, estava totalmente distante do Espírito Santo. Foi quando o Senhor, por zelo da alma dele, fechou as portas. Ninguém mais chamava para ele pregar, ninguém chamava ele para cantar, ninguém chamava para ele fazer mais nada. E aí foi quando ele pegou e começou a buscar o Senhor, a intimidade com Deus, e Deus falou com ele: eu tive que fechar a porta para você parar e conversar comigo.
mas não estava no culto diário, não estava cantando tudo que é canto, não estava com a agenda cheia, mas não tinha uma intimidade com Deus, né? Estarmos no culto, sim, é bênção, mas termos intimidade com Deus é importante demais, demais termos uma intimidade com Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volta a praticar a prática das primeiras obras. Apocalipse 2:5. Nós temos que observar onde nós estamos caindo, onde nós estamos falhando, no nosso culto racional, no nosso jejum, na nossa oração, na leitura da palavra, na intimidade com Deus, na busca da presença do Espírito Santo. Tem irmão que fica horas e mais horas em séries, tem irmão que assiste horas e mais horas séries, muitas vezes o dia todo vendo série, né? Porque quer terminar aquela série logo, quer ver logo, aí daqui a pouco interrompe a série, fica ansioso para ele gravar outra vez, para ver série de novo. E a vida com Deus? E o propósito de Deus? Tudo aquilo é fantasia, irmão. Séries, tudo aquilo é coisa do autor, da cabeça de um diretor, amém? Mas o diretor, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, que tem poder de te abençoar, você não tem dado valor à leitura da palavra, o ensinamento da palavra, a busca da palavra, a presença de Deus na tua vida, na tua família. Quando vir as aflições, as tribulações, não vai ser a série que vai te salvar, quem vai te salvar é o sangue precioso de Jesus Cristo, amém? Se quisermos realmente experimentar e desfrutar de uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, primeira coisa, o nosso culto racional, aleluia, nosso culto racional. A segunda coisa a fazer é parar de se conformar com o mundo, né? Não vos conformei com o mundo. Nós já não somos deste mundo, somos propriedade de Deus. Então, porém, se querer agradar a Deus ao mundo, porém, vamos lá de novo, né? Fazer e parar de se conformar com o mundo. Nós já não somos deste mundo, somos propriedade de Deus. Então, porém, pare de querer agradar ao mundo, pare de agradar a Satanás, né? Louvado seja Deus, porque muitas vezes queremos agradar o mundo, queremos agradar as pessoas, estamos agradando a Satanás. Nós somos propriedade de Deus, nós somos diferentes, irmão. Nós somos um povo irrepreensível, um povo que o Senhor nos libertou do cativo, um povo que o Senhor nos libertou das garras de Satanás, um povo que o Senhor alvorou a sua bandeira e destruiu todas as armas malignas contra a nossa vida. Somos um povo remido, lavado com o sangue de Jesus, somos regenerados, somos salvos, libertos. Então a nossa vida é diferente. Nós não somos desse mundo, amém? Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Louvado seja Deus. E se você quer ter uma vida irrepreensível, uma vida saudável, uma vida com Deus, você deve priorizar a presença dele, priorizar na leitura da palavra, priorizar na oração, no jejum, no culto a Deus, priorizar em viver a tua vida toda plenamente na presença de Deus. A palavra de Deus diz: orar em espírito, viver uma vida em oração em espírito. Está dentro do ônibus, do carro, dentro de casa, no trabalho, está sempre em oração em espírito, sempre ligado com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra, porque a palavra de Deus diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero orar por você agora, eu quero orar pela tua vida, pela tua família. Eu quero clamar a Deus que Deus te dê entendimento, Deus te dê sabedoria, para você conduzir a tua vida na presença de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença, diante da presença do Espírito Santo, para que buscarmos sabedoria e entendimento da parte do céu. Que os irmãos possam guardar essa mensagem da palavra dentro do seu coração. Que os irmãos possam se guardar, Senhor. Aleluia, a palavra de Deus, não conformar com o mundo, mas
oração por você agora. Bem aqui na frente, em nome de Jesus, todos os irmãos, já vamos terminar. Em nome de Jesus, na frente, eu vou agora orar em posição das mãos pela tua vida. Eu vou orar em nome de Jesus pela vida dos amados irmãos do canal também, dos inscritos do canal. Eu vou ungir as minhas mãos agora, estarei orando por você em nome de Jesus, e a vitória ela é certa pelo sangue de Jesus. Queremos que conversa mais para cá para não dar microfonia. Senhor, eu estou colocando aqui, Senhor, olha nas minhas mãos. Eu vou estar orando, Senhor, pela vida de você, pela vida dos irmãos. Senhor, seja pelas mãos poderosas, seja pelas mãos maravilhosas, seja pelas mãos de cura, de milagre, de libertação, seja pelas mãos de unção, de autoridade e poder, sobre a vida dos seus servos, curando, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, realizando a obra sobre a vida, sobre a família, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Continua abençoando o teu povo. Continua realizando a tua obra, revelando essa identidade, doença e mal. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal pelo poder do teu sangue. Em nome de Jesus, meu Pai, eu repreendo todo o mal pelo poder do teu sangue. Em nome de Jesus, eu estou todas as horas malignas e diabólicas pelo poder do teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero toda a corrente maligna, toda a corrente diabólica, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, o seu nome seja glorificado. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa os irmãos inscritos no canal, abençoa, meu Pai, querida, a tua igreja na terra, abençoa os amados irmãos que não vieram hoje no culto, que eu possa entrar na providência. Dá a tua vitória, Senhor, teu milagre através do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Abra tuas mãos, glória a Deus, louvado seja Deus. Quinta-feira, estamos de volta no culto, aleluia, glória a Deus. No domingo também estamos aqui louvando o Senhor, e todo dia, de 6 às 7, é a nossa consagração na live, e 17h30 também, todos os dias também é a nossa oração da tarde. Abra tuas mãos, Pai, nós agradecemos o Senhor, te glorificamos, te exaltamos para agora no teu santo nome, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que as forças e consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, e a igreja diz: Deus abençoe.